Tô pronto. Olá, boa noite a todos aí que estão conosco no Morcegó Vermelho Goiás Horror Film Festival. Estamos aqui com mais um bate-papo incrível com grandes realizadores e realizadoras. E é uma grande honra, um grande prazer falar com todos aqui, compartilhar um pouco todo esse talento, toda essa alegria e essas coisas boas que eles estão oferecendo e estão dando de presente para o nosso público, poder assistir online nesses 15 dias de festival. Então, assistam os filmes, votem, e quem tiver pergunta, manda aí pelo Facebook, que nós vamos falando aqui com nossos realizadores, que eu vou pedir para se apresentarem agora, começando pela Marina. Todo mundo se apresenta e depois a gente volta para a Marina para poder falar sobre o filme A Manicure. Okay. Eu sou a Marina Stuck. Eu estou aqui em Londrina, no Paraná. Eu sou a idealizadora, roteirista, diretora, também atriz do filme A Manicure. É um filme que eu acho que é um filme que é muito interessante, não só pela ideia do filme, mas como nós decidimos produzir o filme, né? Não sei se só no Brasil ou no resto do mundo todo, a gente tem um público muito bacana, porque a gente chama de filme B, mas muito pouco patrocínio e verba para fazer filme B. Estou ocupado aqui, só um segundo. E a coisa mais legal que eu acho de trabalhar com cinema do jeito que a gente trabalha, eu tenho uma produtora chamada Cine Guerrilha. O que eu acho que é o mais interessante a gente idealiza, a gente pensa e a gente faz, com verba ou sem verba. E a gente sempre atua da maneira mais criativa possível na área do cinema, que a gente sabe que é uma área cara, né, para se fazer arte. E sim, a Manicure foi isso. A Manicure foi uma conversa de bar de um dia, e eu conversando e dizendo, e se a gente fizesse um filme assim? E a galera disse, faça, Marina, faça um filme assim. E a minha sorte é que eu tenho companheiros de cinema muito talentosos que toparam entrar nessa aventura da Manicure comigo. Porque é óbvio, né? O cinema a gente sabe que não é só uma boa ideia. O cinema a gente precisa de um bom diretor de fotografia, de uma boa edição, de um bom diretor de arte. A gente precisa de uma trilha muito boa. E tudo isso eu consegui na base da amizade. A Manicure custou para mim R$2.000. E foram R$2.000 gastos para eu alimentar minha equipe. Então é um filme que tem muita criatividade, eu acho, muito tesão, pouca grana para variar, mas que eu acho que é isso, que é o que move muito o que a gente faz, né? Eu já trabalhei em grandes produções na minha vida, com muita grana, e eu nunca vi tanto tesão na minha vida como eu vi na Manicure, de ser R$2.000 e a gente fazer um filme que, foi massa. Podem falar que é de mau gosto, que for, mas, foi um filme massa. É maravilhoso, tá aqui com a gente com uma curadoria fantástica, maravilhosa, né? E agora eu vou só pedir para o pessoal se apresentar um pouquinho antes da gente começar a falar da Manicure, porque tem muito assunto bom para falar. Então é isso, meu trabalho na área do cinema, eu comecei como produtora, né? Aliás, eu comecei como atriz figurante, e aí depois comecei a trabalhar com produtora, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer mesmo, que é produzir. Mas aí eu descobri a paixão de escrever roteiro e dirigir, que hoje é uma coisa que eu gosto muito, tenho feito muito. Mas gosto muito do meu trabalho como atriz também, que é uma coisa que eu invisto, não só no cinema, como no teatro. Mas inclusive, é isso, gente. A própria Manicure também, né? Depois a gente vai falar tudo a Manicure sobre isso. Você vê... Na Manicure você pode ver que eu chuto, cabeceio, cobro escanteio, tudo. É o cinema independente brasileiro. E tá ótimo cinema independente. Também. Que a diretora é a pessoa que faz o rango pra galera, que é a atriz da última cena. Segura a luz ali quando precisa. Exato. E eu acho que isso traduz muito o que é fazer filme, como a gente chama, né? Que é o que é fazer filme B no Brasil, que é o que é fazer cinema independente no Brasil. Na Manicure, por exemplo, só para contar uma anedota, porque eu acho que todo mundo gosta de anedota, a atriz principal, que é a Manicure, a Mariana Zani, disse, perguntei, tu dirige? Porque a cena do Passat eu criei de última hora, porque eu vi um Passat na minha calçada. Ela disse, dirijo. Chegou na hora, ela não dirigia.
E o que a diretora Oh, do meu filme Deus. faz? Empurra o Passat rosa Meu por Deus, você até quarteirões a empurrou. fio. Então, a paixão por cinema não vem muito só do eu sou a diretora do filme. A última coisa que Vamos eu sou é a falar dele diretora do já. filme. Sim, até essa questão de gênero, né? Acho que o terror tem muito, de certa forma, oportuniza mais mulheres. A gente consegue ver mais mulheres na direção. A minha ideia era É fazer um uma equipe filme, feminina mesmo, mas é sim, óbvio que a minha ideia era fazer uma equipe feminina pela temática e tal, mas eu não seria tão ignorante de deixar de fora todos os meus amigos homens que são talentos sim, maravilhosos, como sim. o Anderson Craveiro, que fez a foto, como o Joel, que fez a maquiagem, como os dois produtores, né, que são meus sócios no Cine Guerrilha, como o cara que fez a trilha, que fez uma trilha maravilhosa para o meu filme, que está explodindo no Brasil inteiro agora, fazendo trilha para tudo quanto é filme. Então, para mim, foi uma coisa tipo, queria trabalhar só com mulher. Não, não quero. Eu quero quem é bom no filme, é isso aí, sabe? E acabou dando muito Sim, certo e tendo um resultado muito bom nisso aí. sim, e é um universo, e conseguiu trazer também essa questão do universo, de certa forma, feminino, né? E para o tema do terror, que é essa questão da Uhum. manicure, né? Que, igual a gente falou um pouquinho antes, que da gastura que dá, acho que em A todo gastura. mundo. Mas quando E eu foi fiz o genial a filme, forma como foi feita. Sim. isso é uma anedota muito importante. Quando eu fiz o filme, eu falava, gente, meu filme é super engraçado. E os dois produtores do meu filme olhavam para mim e falavam assim: Marina, você é louca, que engraçado. Eu falava, gente, eu tenho certeza, é engraçado o meu filme. E aí, quando eu conheci o cara da trilha, e ele fez a trilha, ele falou: eu achei seu filme engraçado. E aí, ele fez uma trilha, e quando eu estreiei no cinema, o cinema lotado, por 2 sessões, foram mais de 1.000 pessoas num dia vendo meu filme. Uau. As pessoas riam pra caramba. Aí eu falava, cara, eu consegui o que eu queria, porque eu acho meu filme engraçado. Apesar da gastura, eu acho que ele é engraçado. E chegou alguma manicure ali que estava assistindo e veio falar alguma Na coisa? verdade, o filme era inspirado na minha manicure, porque eu odeio que Ah, relem no meu sim. pé. E o que ela achou do O filme? filme é meio autobiográfico, vamos dizer assim. Sim. A sua personagem tem um pouco disso também, porque você participa do filme como É, atriz também, né? como atriz, de pedir mais. Mentira, eu nunca pediria mais. Eu odeio que relem no meu pé. E como é que foi essa questão da Mariana Zani? Ela também ajudou na concepção, Sim, nas é que ideias? pra mim, cara, quando eu escrevi a manicure, isso é muito louco na minha cabeça como roteirista, sabe? Todas Uhum, as vezes que eu escrevo um filme ou uma peça, porque eu trabalho muito com teatro também, eu já escrevo a cena e a personagem para determinada atriz. Nunca é abstrato. E para mim a manicure era a Mariana. E o mais louco foi assim que eu conheci a Mariana no dia que a ideia do filme da manicure surgiu. A gente se conhecia online, né, por causa do Rodrigo Aragão e do Joel, que é o marido dela. E eles vieram para uhum. Londrina num festival de cinema, onde a gente estava homenageando o Rodrigo Aragão. E aí, a gente conversando, ela falou: Nossa, que legal de Curioso. conhecer. Aí eu contei para ela que eu iria na manicure no dia seguinte, e o quanto eu odiava isso. Ela falou: Cara, mas por que você não escreve um filme sobre isso? E na hora eu falei: Eu vou escrever, mas só se você for minha musa. Que você tem a cara de ser minha musa. E aí eu comecei a fazer toda a preparação de elenco da Mari online, na época nem existia COVID, nem as coisas eram online, que ela está em São Paulo, eu estou em Londrina, mas Uhum. a gente se deu muito bem e era para ser ela. Eu escrevi o filme para ela. Eu escrevi um filme para Mariana Zani e para todas as Sim. outras atrizes que estão no meu filme. Eu escrevi o filme para cada personagem, inclusive a última personagem eu não fiz para mim só porque era falta de grana. Era também, não devo mentir. Mas eu falava, cara, eu sou essa pessoa que vai falar, Sim. meu, quero mais e tal. E acabou pra mim, na minha cabeça, acabou se tornando um filme muito engraçado, mais do que um filme de horror e Sim. tal. Ó, a Paty está falando aqui, Fang, que é divertidíssimo o filme, né? E ela gosta muito de filme de terror. Eu queria que você falasse da direção de arte, né? Do rosa, das É, unhas. na questão da direção de arte, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu escrevi a manicure foi a questão da paleta de cores. Isso era muito importante para mim. Eu falei, eu estou escrevendo um filme que não é Marina.
Estou escrevendo um filme que é todo candy, que é rosa, que é azul, que é amarelinho, que é verdinho, coisa que não é a Marina anda de preto, sempre, né? De É quem gosta bem de Stepford terror. Housewives. E aí eu escrevi um filme que eu falei, cara, eu quero um filme candy e tal. Então a direção de arte foi muito importante. Tanto é que se você vê que todas as roupas da manicure, da personagem principal, combinam com as unhas dela. Que é uma loucura isso Exato. aí, gente. Porque estão tudo unha postiça e tal, e a gente não tinha grana para fazer isso. Então, é uma coisa que é do meu universo, pelo humor ácido, que é uma coisa que eu gosto muito, mas fugiu muito do meu universo como atriz e diretora, por ser um universo muito feminino, coisa que normalmente não é muito que eu trabalho com coisas mais, entre aspas, pesadas. Mas para mim foi muito Mas legal manicure toda não essa é tão, não é construção da tão. direção de Manicure é arte. pesada também, não é tão bonitinha É, assim, não, hein? Sem falar falar de os beleza. spoilers aqui. Não, falar de beleza e de mulher também pode ser muito Também pesado. pode ser, entendeu? E teve algum acidente, assim, porque também dá essa agonia que a gente falou, né? Teve algum acidente no percurso ali, Teve somente vários. nas suas cenas, no seu Não, momento como teve vários, atriz. assim. Teve uma cena que a gente fez num apartamento emprestado, que caiu o lustre no meio da cena e a gente achou que a gente ia morrer. A Mari teve que entrar numa banheira fria e uma cena que acabou nem indo para finalização. E é uma cena linda porque eu queria espelhar a banheira com a água da banheira e a Mari. Eu consegui um banheiro todo rosa para fazer a filmagem e tal. Teve a minha parte, quando eu tô ali pedindo mais, mais. Na verdade, eu tava gritando no set: Mariana, cuidado para não apertar minha unha de verdade, porque eu odeio que pega no meu pé. Então eram coisas muito, muito malucas, assim. E era um filme que a gente não tinha grana para fazer. E foi muito louco, foi numa época que Londrina passou por uma situação muito específica, que começou a ter uns extermínios aqui em Londrina, estava com toque de recolher. Uau. Foi uma situação muito maluca que a gente fez a Já dá um manicure. filme isso também, já meio que inspira, Já né? dá um filme, com certeza já dá um filme. Com certeza já dá um filme isso aí, sabe? Mas E qual o que mais foi a legal cena da mais manicure. desafiadora, assim, qual que Oi? foi mais desafiador de tudo, assim, para você, para o filme? Qual foi a cena mais difícil? Cara, o mais desafiador para mim, na verdade, foi ser uma pessoa que sempre foi atriz e produtora, né? Que são trabalhos. Como produtora, é um trabalho bastante técnico que eu realizo aqui em Londrina. Eu sempre fui conhecida como uma produtora, a pessoa que resolve problemas. E eu sempre fui atriz, né? De teatro, e aí já tinha alguns trabalhos no cinema. E para mim o desafio foi dizer para minha equipe: agora eu sou uma roteirista e uma diretora, vocês confiam em mim? E ter a melhor Sim. equipe de Londrina, a melhor equipe, isso eu posso te afirmar. O melhor diretor de fotografia, a melhor direção de arte, a melhor trilha. A minha trilha sonora do meu filme é maravilhosa. E tudo E isso eu foi consegui tudo de graça. de forma Eu acho que esse foi o colaborativa. desafio para mim. Da galera acreditar em mim e dizer: a gente está com você. Ah, ótimo. E assim, como é que aquelas. Tem uma parte que ela pode. Falando spoiler, né? Que ela meio que come algumas coisas, não vou falar tudo. Que material que o Joel fez aquilo ali, que a gente fica pensando, ai meu Deus, será que ela comeu mesmo? Bom, já que você está me Como é que foi perguntando, eu vou isso? ser obrigada a ser muito sincera com você. Pode Bom, falar. como eu já disse anteriormente, a gente não tinha dinheiro para fazer manicure. Ou seja, eu não tinha dinheiro para comprar unha postiça para fazer de unha nos potinhos. Uhum. O que eu pedi? Equipe, corta a unha, mano, o mês inteiro, semana inteira, família inteira, joga nos potinhos, cara. Aí Bem eu tinha uma mojicas. manicure, entrei em contato com um salão de beleza e falei: gente, pelo amor de Deus, tudo que você cortar de unha, pelinha, etc., guarda no potinho para mim, por favor. Então nada daquilo é cênico, é tudo real, cara. É Uau, então tudo foi muito real. bom, parabéns. Valeu a pena o esforço da equipe, então, né? Ficou Isso que é muito, legal de ver cinema B, sabe? A gente faz as coisas com que a gente tem. E Isso é como é que legal. foi? Você falou dessa estreia, né? Que foi num cinema lotado, com muita gente. Como é que foi essa emoção? Teve Foi muito festa legal, depois? Como é cara, que foi? porque a manicure
como eu não tinha grana para fazer ela, a primeira versão que me apresentaram final dela, com a primeira trilha, falei para os meus 2 sócios, eu falei, cara, isso não é manicure. Vocês transformaram a manicure num filme de terror anos 70. Isso não é manicure. E aí eles ficaram meio putos comigo, sabe? De tipo, mano, mas é o que a gente tem. Eu falei, foda-se. Então eu não estreio a manicure. Se for desse jeito, eu não estreio. Aí eu conheci um cara que era músico. E aí eu mostrei meu filme. E aí ele olhou e falou assim, cara, seu filme é isso, isso e isso. Eu falei, aham, é. Ele é meio Dexter? Eu falei, é. Ele é meio Santa Clarita Diet? Eu falei, aham. Antes de Santa Clarita Eu já Diet teve ter sido várias referências, feita. né? Manicure é anterior. Falei, mas a referência é essa. E aí o cara compôs uma trilha que fechou muito bem com o meu filme e tal. Mas tudo isso para dizer, né, o que você me perguntou, como que você lidou com tudo isso? Sempre foi isso, sempre foi, eu tenho essa ideia maluca, eu quero fazer e eu não tenho dinheiro para fazer. E tá aqui. Olha que a Amanda Ramos está falando que assistiu a Manicure. A gente está com 93 pessoas. A Amanda disse que assistiu a Manicure no ano passado e achou muito bom. Deu risada aqui de Goiânia. Tá vendo? E foi isso, eu acho Já que o filme, inspirou algumas pessoas, que ela também está na competição. eu acho que o filme é bom porque ele é verdadeiro. Porque ele foi feito com pouco recurso, com muita verdade, sabe? Eu acho que é por isso que encanta todo mundo. E eu sempre falo que eu vejo humor na manicure, apesar de algumas pessoas discordarem, mas eu, Marina, como diretora, vejo muito humor na manicure. Eu E olho vai pro ter meu filme e dou Manicure risada. 2? Existirá Manicure 2 agora? Dá Então, para eu ter tenho um um. projeto que não é para fazer a manicure 2. Eu tenho um projeto que é para fazer a cabeleireira e a depiladora. Pronto, vai super fechar, né, gente? Vai Eu converter tenho a demais. trilogia já pronta, gente. Eu Ai, só que preciso de gente que incrível! tope Então, minhas pronto. loucuras. Com certeza vão topar, porque a manicure ficou muito boa mesmo, viu? Mas Print em todo lugar. eu tô com o meu Mariana, produtor aqui falando que eu quero fazer depilador, ele tá rindo lá no fundo. Mas eu vai só ser bem consigo imaginar a doloroso. cena da depiladora. Vai dar mais Ó, meu, gastura meu ainda, que a gente produtor vai vai ver. aparecer aqui agora. E Esse é o aí, E aí, gente, fofão. olá, tudo tudo bom? bem? Tudo Produzir pro bom, diretor de Fofão? produção. Eu tô Seja mais curioso com a bem-vindo. cabeleireira. Eu tô mais curioso com a cabeleireira. Imagina as Ai, meu tesouras. Deus. O que dá pra fazer com Vai ser tesoura, gente? tenso. Eu sou Vai mais ser curiosa super com a tenso. depiladora, na verdade. Mas tudo bem. Eu quero ver como é que vai ser essas cenas, hein? Então, vai ser muito Então, tenso. vamos produzir isso aí. Eu super estou aberta a propostas. Isso mesmo, com certeza. Depois, no final, nas considerações finais, já vamos passar as redes sociais para o pessoal já se interessar e fechar as parcerias. Marina, muito obrigado, viu? Agora eu vou Obrigada continuar a aqui com a nossa. vocês. Para mim foi uma honra estar aqui, uma oportunidade. A Manicure foi um filme que foi feito. Foi o meu primeiro filme, na verdade, né? Como diretora e roteirista. Como produtora, eu já Sim. tenho uma carreira bastante longa. E como atriz também, mas foi a primeira vez que eu meti a louca. Falei, vou escrever um filme, dirigir um filme. E eu tive muito apoio para fazer isso. Então, eu sou Ó, imensamente grata a toda a minha equipe e a vocês que me dão a chance de estar divulgando meu trabalho, né? tá, muito obrigado. A Bia Kido está falando aqui que trilogia Salão do Terror. Depiladora é melhor, pode se esperar na história da Penélope, a depiladora. Não sei, vou Uhum. pesquisar depois essa Penélope. Mas já tem gente Vamos querendo mesmo conversar saber sobre isso mais. aí, gente. Tá, muito obrigado, Marina. Eu vou pedir para você aguardar aí para a gente segurar a internet, a gente conseguir, para a gente fazer as Vamos. considerações finais depois, tá bom? Muito obrigado. Fica tranquilo, estou aqui. Tá, muito obrigado. Obrigada. Agora vamos chamar o Dino, né? Nós estamos aqui com o Dino Galeazzi, né? Noite italiana aqui, com o curta Ele Foge, também o Pedro Jorge aqui com o filme Nervo e dirigiu junto com a Sabrina Maróchica. E eu queria falar com o Dino agora sobre o Ele Foge, né? Como é que foi a criação do seu filme, o que inspirou, né? É um filme que tem uma qualidade técnica incrível, de maquiagem, de tudo mais, um padrão muito interessante, um filme muito bom mesmo. Eu queria que você falasse desse processo, como é que foi o processo de criação, foi feito em Salvador mesmo, né, que você foi em Salvador, e como é que você conseguiu produzir o Ele Foge?
É isso, a produção, como a Marinha falou antes, né, produção de filme B, a gente basicamente só pagou para ter a massa para fazer a maquiagem dos ferimentos, né, do morto-vivo, e para pagar o transporte da equipe. O resto, eu faço parte do coletivo audiovisual Grametri, né, então foi assim na parceria que a gente fez. E antes de eu fazer parte da Grametri, eu só tinha feito um único curta para o Festival do Minuto. Eu nem sei se existe ainda o Festival do Minuto, que são aqueles curta-metragens existe ainda, né? É porque teve uma época que eles ficaram sem recurso econômico, né, para poder fazer online e tal. Mas que bom saber que ainda existe, né? E eu tinha feito um curta-metragem bem experimental, de 1 minuto, né, que era feito tipo em stop motion, sabe? Com fotografias still e a sonoplastia que foi feita em pós-produção. E eu trouxe também uma sequência, né, em 3 sequências, na verdade, do Ele Foge, e eu trouxe essa técnica do stop motion. Eu sempre tive esse interesse para essa versão de, digamos assim, proto-cinema, sabe? Antes do cinema em movimento mesmo, essa coisa das imagens still e da sincronização com o som, né? E a gente realizou Ele Foge em um único dia, foi um único dia de filmagem. Antes desse dia, a gente realizou ele em uma única locação, que foi o Parque Itaigara de Salvador. E a gente teve só 2 encontros lá no parque, porque Salvador, como a maioria das cidades do Brasil, é perigosa, né, como cidade. Então a gente só conseguiu assim organizar com seguranças, né, para nos acompanhar em apenas uma única outra ocasião, que foi quando a gente visitou a locação, e a gente também foi lá para ensaiar com os atores. Mas teve assalto naquele dia, durante... Foi. É uma anedota interessante, inclusive, porque a pessoa que foi assaltada lá no parque, levaram a fé dele, o anel de casamento, né? Oh, meu Deus. E a gente encontrou no dia das gravações e deu para os guardas. Eles esqueceram durante a fuga lá no parque. Então a gente pegou o anel e... o cinema então, ajudando as pessoas. Exatamente. E nada, a minha inspiração foi, em parte, pela morte do George A. Romero, que foi o diretor da Noite dos Mortos-Vivos e tal. Eu quis homenagear o Romero, ele sempre foi uma grande inspiração para mim. A nível de cortes, edição, eu sou muito fascinado assim pelo trabalho de uma dupla de diretores holandeses, que são Bruno Forzani e Ellen Catet, e eles fazem filmes neo-giallo, né? E eu gosto muito da sensorialidade que eles trazem para o cinema. Eu já tive, inclusive, contato, não com eles, mas com a produtora deles, para agradecer pelo trabalho deles. É um casal de diretores assim, muito pouco conhecido, mas eu recomendo todos os filmes que eles lançaram até agora. Acho que fizeram só 3 longas e alguns curtas. Mas a principal inspiração foi um conto chamado A Sentinela. Não sei se aqui o povo que gosta assim de cinema fantástico conhece. Sentinela é um conto bem curto de ficção científica, mas ele só funciona no papel, porque o final surpresa basicamente é de que você está acompanhando uma guerra interestelar pelo ponto de vista de um ET, de um alienígena, e o inimigo, o invasor, é o humano. Mas você só descobre isso no final, na última linha. Então eu pensei em fazer um correspectivo audiovisual, ou seja, eu queria que o público, obviamente, se identificasse com o humano. Acho que é uma questão mesmo histórica do cinema, as pessoas se identificarem com o que parece com elas, né? Eles pensarem que quem está em perigo é o humano e que o zumbi geralmente é sempre o vilão, o adversário. A gente teve mais de 40 anos de história do cinema educando a gente a sentir empatia pelos humanos e a sentir aversão pelo morto-vivo, né? E eu queria reverter essa situação lá no final, as pessoas sentirem empatia com o zumbi, no caso, que é a vítima, né, no caso. O curta dura 3 minutos, então não tem muito spoiler para entregar, assim.
E como é que foi essa preocupação com a maquiagem também? Que ficou realmente perfeita, né? Foi Ficou a inspiração perfeita? veio de quais filmes? Eu achei. Eu gostei bastante, acho que Obrigado. todo mundo que vê gosta muito. Foi Filme a, de zumbi. a maquiadora foi o primeiro trabalho dela como maquiadora. Uhum. E foi Considero. assim, na guerrilha. Eu não tinha um maquiador ou uma maquiadora antenado para poder pagar, para poder pedir para trabalhar para o meu curta. Então, a pessoa simplesmente, assim, como favor, se preparou através de algumas semanas, assim, assistindo o vídeo no YouTube. Uhum. E a gente viu como é que teria ficado previamente, ficou fantástico também na prévia, e a gente falou que tem que ficar igual assim no dia das filmagens. E, Sim. obviamente, a inspiração foi dos filmes além de Romero, né? Também dos filmes mais recentes de Morto-Vivo, Walking assim. Dead. Eu particularmente, tem The Walking Dead, Tem um né, pouco que também. agora É, sim, eu gosto muito de 28 Days Later, do Danny Boyle. sim. É que eles são mais Que, rápidos. sim, eles são mais E rápidos, também, mas ele tem uma aparência bem mais doentia, assim, né? A pele fica mais branca, eles têm essas baba veias muito. no olho. Exatamente. São mais, assim, mais humanos que os do Romero. O do Romero são um pouco mais envelhecidos, digamos, né? Sim. E também a gente ficou pensando assim, onde é que a gente poderia colocar o ferimento para demonstrar onde é que começou o contágio no morto-vivo, no caso, e a gente, no fim, preferiu alguma coisa como o filme é cheio de planos fechados, de Não pode colocar falar o spoiler. Ó, que o pessoal exatamente. está falando que gostou muito do filme, a Paty, e que a Bia está falando que Empatias com Zumbis está bem real ultimamente. Gosta muito, que ela gosta muito da inversão. E a Paty também falou que ficou muito boa na maquiagem. Aí, tá vendo? O pessoal está concordando. A maquiagem realmente é a questão, a coisa que mais saiu perfeitamente assim durante as gravações, de fato, porque eu não tenho muita experiência em trabalhar com equipe. Eu gosto mais, não vou mentir, de escrever roteiro. Ainda preciso aprender um pouco a dirigir no caso, né? Saber como não é fácil dirigir, né? Você basicamente Sim, carrega o filme no ombro, né? sim, mas é E isso. Acho que tem que valorizar esse trabalho. Acho que não dá nem para dizer que são filmes trash, né? Porque são filmes com muita qualidade e tem que assumir Uhum, isso aí, que o trabalho ficou bom, fazer uhum. mais e que é de alto padrão, né? Tanto é que está aqui no nosso festival e eu acho que tem que seguir em frente aí produzindo. É difícil, mas está valendo a pena. Como é que foi a exibição, a primeira exibição do Ele Foge? A gente teve exibição aqui em Salvador, no Cine Hall Festival, acho que foi a terceira edição. A gente teve Uhum. um retorno bastante positivo, foi um dia apenas de exibição. E o Cine Hall não é uma mostra competitiva, não ainda. Eu acho que eles ainda vão transformar em mostra competitiva. E, assim, é sempre muito bom ter um retorno por parte do público. Inclusive, eu acho bem interessante, porque o público, de certa forma, a gente faz o Cine Horror aqui em Salvador, Que é muito é bom. no cinema de rua, né? Sim, que é Então, excelente o cinema. a capacidade de abrangência, assim, digamos, 50 pessoas numa sessão. Aí, dessas 50 pessoas, quem vem ter uma troca com o diretor ou quem vem para o dia do bate-papo com os diretores, nem sempre é tão grande, né? Então, como Uhum. a gente falou antes de sair ao vivo aqui, é bem interessante isso. Talvez a gente mantenha esse formato de presencial e online, porque o online, de Isso, fato, tem um retorno muito abrangente, né? O curta isso. continua lá por vários dias. Quem não pode Tal- se apresentar em um dia, de- pode se apresentar em outro dia. Talvez exibir E, os vencedores, ou exibir edições passadas, né? Tem passado esse período de 2 anos, que antes da e pandemia era comentário, usual. né? Comentário fica lá gravado. Você tem vários Sim, dias para argumentar, trocar ideia. Então, essa questão das lives, das exibições online, eu acho que é uma coisa que o cenário pandêmico atual trouxe, de certa forma, contribuiu. para ficar no futuro, né? E o Carlos Eduardo está perguntando onde assistiu os filmes. Carlos, é no nosso site morcegovermelhofestival.com.br.
aproveita que tem esses filmes maravilhosos daqui que a gente está falando sobre eles e que é um presente aí para todo o público. Então, assista os filmes. E já tem está planejando alguma continuação ou continuar escrevendo e também produzindo filmes no E eu passei futuro? para migrei para longa-metragem, roteiro de longa-metragem. Ah, Aí tem toda uma complicação, mas talvez eu volte para o formato de curta-metragem, a escrever. É que o cenário assim de quarentena, digamos, te inspira a escrever 100 páginas, 120 páginas, do que você de se repente. concentrar em 10 páginas, né? Você tem tempo para pensar de sobra, no caso, né? Sim, é isso mesmo. E Continue aí. Sim, pode falar. uma coisa interessante que a gente falou do filme do Danny Boyle é que ele foi lançado lá na época que teve justamente a propagação do vírus da SARS. Aí surgiram vários filmes de zumbi, né, naquela época, sobre essa questão de contágio. Aí quem sabe que depois da Covid-19 vai começar a surgir vários filmes de zumbi, de Sim, contaminação, não é? inclusive essas séries, né? As séries do Walking Dead, elas têm vários séries derivadas e tem um público que está sempre sedento, né, para assistir. E acaba você tem que Uhum, até procurar várias TVs, porque está crescendo tanto que existe essa uhum, referência que acaba sendo um pouco da nossa realidade, né, de mostrar a verdadeira face, né, que é um pouco que a gente está sofrendo agora. As pessoas estão mostrando também, de certa forma, a verdadeira face, como se uhum. estivesse no momento de ataque zumbi, né? É um pouco disso, se você for Com analisar. certeza, com Então, certeza. O momento é isso é propício para os importante. filmes de zumbi. Isso, então, por favor, continue, estamos ansiosos aí para o seu longa, para os seus próximos projetos. Muito obrigado Ah, mesmo, viu? obrigado vocês. Vou pedir para você aguardar agora, a Marina Certo. saiu, mas vamos ver se ela volta, para a gente faz as considerações finais, e vamos Uhum. chamar agora o nosso querido Pedro Jorge, aqui, que é diretor de Nervo, junto com a Sabrina Marótica. Seja E bem-vindo, aí, boa Cris, noite de tudo novo. bem? Tudo bem te deixando aí de plantão Não, para falar imagina, de foi novo? bom ouvir. Dino, você é italiano mesmo? Deixa eu tirar. Isso. Tem que tirar o microfone. Aí libera o Tá me microfone. ouvindo? Isso. Sim. Sim, eu nasci em Salvador, mas com 3 meses de idade eu fui morar na Itália e fiquei mais de 20 anos lá. Aí voltei para Porque cá. eu tenho um grande amigo da Sardenha e vocês é igualzinho. Se eu fechasse o olho, eu falaria que é esse amigo. Ah, sério? É o sotaque. Eu morei 5 anos na Sardenha, na cidade de Cagliari. Capaz Ah, que eu tenha me sim. encontrado com esse doppelganger aí que você está falando. Tenho dois amigos da Sardenha, de Sarsari. Sassari, conheço Sassari. Um é o Paulo Demuro. Tá É, morando em mas São aí não Paulo. quer Os dois dizer. moram em São Paulo hoje. O outro é Alessio Ortu, que trabalha com audiovisual. Massa, depois a gente Pessoal, troca esses contatos aí. Vamos, vamos. que é a Fazer um filme inspiração de do terror um filme de italiano máfia. também. Sim. É filme de máfia. Giallo. Giallo. Além do Outra Giallo. coisa Giallo, boa também. Maradona, né? Maradona em Nápoles, enfim. Verdade, é. Que bom. Valeu, Pedro. Hoje coincidiu bastante, né? Acho que até a Marina É. também Uhum. tem descendência, como a noite Não, italiana. Que bom. enfim, falar do Nervo é uma situação interessante, porque o Nervo, ele nasce de um projeto dentro do MIS, da Vanessa Ferreira. Vanessa é uma guerreira, eu não sei se ela ainda está no MIS, enfim, eu tenho visto postagens dela sobre o Sesc, então eu realmente não sei se ela saiu do MIS, enfim. Mas ela tem um projeto muito legal, que é o Núcleo Experimental de Cinema do MIS, que ele te dá toda a estrutura para você fazer um filme, e ela todo ano dá uma temática. Então, a primeira temática foi terror, literalmente, né? E fizeram um filme de zumbi. O segundo ano foi ficção científica e o nosso ano era suspense. Uhum. E uma coisa legal é que houve eu não me recordo exatamente, mas eu tenho a impressão, por conta do resultado do Nervo, que ela falou da gente adaptar uma notícia de jornal. E aí é engraçado porque faz um encontro ao seu filme, né, Cris, do Coxinha, É, que a gente adaptou uma sim, notícia de Pernambuco, né, que teve uma família, não lembro se era em Recife ou no interior, é no interior. Isso. Nós interior. também me inspiramos nessa história.
Não, que é uma história realmente inspiradora no sentido Sim. de pensar, né, no filme de horror. Aí ele também fazia filmes e tal, né? Isso. O pai Então, da família lá, o pai de família. daí a gente pensou nessa história, né? Mas aí a gente, por conta da Marina, da Mariana Tesh Morgan, né, a Margot, e da Sabrina e também de outras mulheres da equipe, a gente queria trazer também algumas discussões que estavam em voga, que é essa coisa do feminicídio, da violência contra a mulher e tudo mais. E a partir disso a gente pensou nessa ideia de ser duas mulheres que casam com irmãos, né? Assim, cada uma com um irmão, e um dos irmãos some. E a partir disso, o outro irmão entra numa loucura, porque ele também tem uma questão com alcoolismo e tal. E aí ele resolve tentar matar a cunhada. E aí nisso É o acaba spoiler. tendo. Não, tudo bem, enfim. Quase spoiler. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é vocês verem. Tem que assistir, gente. Tem muita parte também falou que Negro também é muito bom. E aí, enfim, tem essa coisa das mulheres transformarem esses caras como uma autodefesa, né, em bolinhos de carne, coxinhas, enfim, salgados de uma forma geral, uma coisa muito brasileira, né? Que tem de Oiapoque ao Chuí, você vai ter salgados. O Diferente. recheio que muda, mas enfim, o salgado, a ideia do que é o salgado está lá. Resolve um problema e ainda ganha um dinheirinho. Sim, exato, mas era uma coisa de autodefesa, e essas mulheres, né, terem que se esconder nesse sentido. Sim. E aí, assim, o nome Nervo, ele chamava Receita do Medo. E quem trouxe o nome de Nervo foi justamente uma das atrizes, que foi a Ângela Ribeiro, que é uma atriz que a gente teve uma conexão incrível, que ela falou, não, por causa do nervo, o nervo é a parte mais dura da carne, de uma forma geral, tanto do boi quanto do ser humano, né? Então, a gente adorou o nome e seguimos com esse nome. Então, foi um projeto muito coletivo, né? Assim, tinha uma coisa deliciosa no set, que tanto a Ângela quanto a Sabrina estavam amamentando suas crias, né? O Bento Sim. do lado da Ângela e a Flor do lado da Sabrina. Então elas tiveram uma coisa super divertida de parar o set elas combinaram, né, um horário. Então elas paravam, a gente parava de rodar, não seguia sem elas. Elas amamentavam e voltavam, então era um bom momento também para um pseudo descanso. Mas é um projeto super coletivo que eu particularmente tenho muito orgulho do projeto, porque é um projeto que teve, né, esse aporte do MIS, mas por um outro lado foi um projeto de equipe, né, que assim a gente como é que chama a diretora anterior que falou? Marina. A Marina, né? A Marina trouxe, né, que é uma coisa de equipe mesmo, né? Então nesse sentido foi muito gostoso, porque a gente se divertiu muito e não teve uma coisa rígida, que às vezes existe, que também é importante ter, né, da direção, a fotografia, enfim, todo mundo no seu setor, mas esse foi muito, muito coletivo, assim, foi uma gincana, eu diria. E foi uma gincana Foi bom de gostosa. fazer. Foi É bem muito bom gostoso. quando tem um set divertido e você consegue rodar com tudo isso. Não, e E eu como é que queria foi? também, assim, rapidamente, queria chamar atenção para, eu diria assim, em especial toda a equipe de uma forma geral, mas teve duas equipes que eu fiquei meio em choque, assim, porque eram muito jovens as duas equipes e eram sempre em duplas, né? Então, todo filme, cada função foi feita em dupla. Mas eu fiquei muito em choque com a equipe de arte e a equipe de som. A equipe de arte era o Sim, Andrés e o Diego, e a equipe de som era o Alanson e a Juliana. O que eles fizeram, assim, o trabalho deles em si, tanto da captação, mas o desenho de som do Alanson e da Juliana, e o trabalho de direção de arte foi uma coisa que, quando eu cheguei, eu lembro que a gente chegou um pouco mais tarde no set, deixou os meninos trabalhando, eu falei, uau, assim, cara, vocês arrasaram, assim, eu nem sei o que dizer, eu não mudaria nada, para mim tá ótimo, vamos atacar. e a Nem pergunta que não dá para calar, né? Dava para comer o bolinho? Como é que Eu era fiquei isso? louco, eu lembro que inclusive, uma coisa engraçada, uma anedota,
A cena inicial, que é o close do bolinho sendo frito, eu que estava fritando, porque a gente já tinha terminado a diária e faltava esses planos, a geladeira vazia, o bolinho, enfim. E aí eu falei, não, vamos fritar. Eu e o fotógrafo ali, um dos fotógrafos, Sabrina junto, eu falei, ó, eu mesmo vou fritar. E eu lembro o cheiro do bolinho, era um tesão, assim, é bom pra cacete, né? O cheiro da fritura é sempre bom. Sempre. E aí eu falei, caramba, bicho, eu vou comer essa parada. Vai usar amanhã? Não, não vai. Então vamos dividir aqui, vamos comer todo mundo um pouquinho dos bolinhos. E os meninos, inclusive da arte, eles pegaram muito bolinho. Então tinha para a equipe inteira, sabe, para não faltar. E era de carne mesmo, né? De Porque carne. aproveitava e fazia o catering lá. Não, vamos Colocar os embora. bolinhos. Não, vamos embora, vamos comer. Assim, se é E como é que carne foi a humana, era escolha do muito bom. elenco, assim? Como é que o pessoal apareceu? O William, a Gisele, a Ângela? Foi Como foi assim, a essa gente escolha? Muito bem tinha uma feito. parceria já do MIS com o AP43 Uhum. da Nara Sacarê. Eu vou falar abertamente isso. Foi uma coisa que eu, particularmente, como a Marina trouxe, eu gosto muito, eu já tenho, né, uma relação muito forte com atores e atrizes que eu admiro muito, né, no teatro, enfim. Então, para mim, foi uma experiência nova, né? De repente, já vim com uma pessoa que ia preparar o elenco. Eu sou um diretor que adora estar com o elenco. E, basicamente, nunca usei o preparador ou a preparadora de elenco. Eu usei no Pequeno Herói Não Sabe Voar, que é um outro curta que eu realizei. E lá, a atriz principal era a preparadora. Então, meio que a gente estava junto, mas algumas cenas eu deixava também para ela. Mas nesse caso foi uma coisa que, inclusive, a Sabrina também, como experiência, trabalhava já com o elenco há muito tempo, trabalhou com o Michel, se eu não me engano, que é um braço direito da Fátima Toledo. E ela também queria ter esse contato com os atores. É evidente que a gente não ia fazer o trabalho da Fátima Toledo de dar uns tapas na cara de ninguém, não precisava. Na conversa e nos ensaios resolveria. Já resolvia. Mas assim, a Ângela foi um achado, inclusive depois ela fez uma série de peças que eu indiquei, enfim, falava, trabalha com a Ângela, vamos ver a peça da Ângela. A Ângela é um monstro sagrado, assim, do teatro, e ela também é uma grande dramaturga, enfim. A Gisele também veio do AP, que também foi um encontro muito bonito. O William, se eu não me engano, foi uma indicação da própria Sabrina, e a gente deu uma insistida, porque a gente sentiu ele fisicamente. Sim, dá até raiva dele mesmo. Não, Resolve isso logo. ele dá essa porrada nelas, né? E tinha essa coisa. E o William é um amor de pessoa. Então, isso é muito legal de você pensar um ator que é ator, que tem técnica, que ele é capaz de fazer esse monstro misógino, machista e tudo mais, e ao mesmo tempo que cortava, ele pegava os neném no colo, às vezes ajudava a acalmar. Então, foi uma insistência nossa, assim, não, vamos insistir com o William. Eu lembro que tinha umas outras opções desse projeto da Nara, que é um projeto muito bacana, mas que a gente falou, não, a gente quer o William, a gente vai insistir nele. Então, foi um processo meio assim. E aí, no ensaio, deu match ali, né? Eles super se entenderam o que a gente queria. A Nara trabalhou um pouco com eles, mas a gente depois sentiu que tinha jogo, né, entre todo mundo ali. E quando tem realmente esse clima, não tem muitas dificuldades. Mas teve alguma cena que foi mais difícil de sair por algum motivo? A gente demorou para decupar a cena final ali da briga, porque a gente queria entender como é que rolaria essa briga, né, final, dele dar um soco na cara de uma delas e ela poder cair de uma... Porque assim, não é fácil, nunca é fácil você colocar qualquer pessoa numa situação de risco, né? Então, e também como decuparia a cena da facada, né? Enfim, aquele final ali na cozinha foi um trabalho à parte, assim. A gente precisou trabalhar muito na pré-produção para funcionar bem, né? Chegou a fazer E storyboard e tudo, e fazer uma planilha de a gente decupagem? faz um storyboard, quer ver? Eu vou mostrar um storyboard que eu fiz aqui
quer ver, para uma publicidade que eu fiz, mas que não sou um artista do storyboard. Deixa eu Sim, pensar. o que importa é resolver, né? Pode Não, até é um que... pauzinho. Não, é meio nessa onda mesmo. Eu não estou encontrando agora, peraí, não está aqui, não. Tá tudo uma bagunça aqui, Você peraí. fez também, Dino? Não, porque você também é meio HQ, né? Peraí, Eu- rapidinho, eu vou achar que eu quero mostrar como é que é o storyboard tosco, peraí. Pode procurar. Você fez também, Veja Dino? aí. Você Eu fez também fiz, mas eu não vou procurar e nem mostrar. Deus me livre isso. Porque também tem uma Mas pegada no Ele ajuda, Foge, sim. né? Ajuda sim. Gente, Uhum, faça storyboards, é importante. O é, Ele Foge tem muito isso é, nos HQs, né? Você se sente vendo. Acho que você falou que uhum, fez esse estudo, eu acho que é importante, sim. sim, com Toda essa certeza. É bom decoração. para alinhar com a direção de fotografia, o operador de câmera e tudo. E as Ajuda pra cores caramba. também, né? Acho Uhum, também, que é exato. muito bom também. Opa, E aí, que bom. então não é um E grande aí? storyboard, mas é nessa Ai, onda, tá assim. ótimo, Você tá já Tá incrível. ótimo, tá indica o louco, Você tá, é movimento. você sensacional. tá menosprezando o seu storyboard, que tá Não, fantástico. Tá humilhando a gente aqui, pô. tá vendo? Não, a Tá gente indica, humilhando, gente. enfim, explica o que que vai ser, a flechinha, o movimento de câmera, né? Enfim, como é que vai ser. Muito Então, legal, tá vendo? enfim, Nossa, aí tá legal funciona, mesmo. porque Super. dá para ter uma noção de, Já né, meio para que vira onde. uma obra de arte, né? Vira uma Não, obra de imagina, arte. uma obra de arte trash, né? Ficou muito legal. Acho que é importante isso mesmo, né? É, a E dá gente, para ver quando isso é bem pensado. a gente fez isso, mas e eu lembro que para Sabrina era uma coisa, nossa, não, eu falei, vamos desenhar toscamente, enfim, eu gosto de fazer isso, É, aprendi isso muito estudando o Fellini, o Scorsese, o Kurosawa, né, que faziam sempre, então Uhum. eu vi o também os pessoal desenhos tá deles, rindo não eram aqui, acho. incríveis. Hã? O pessoal do Facebook tá rindo aqui, achando Ah, graça. não, que ótimo. E Mas você sempre conseguiu fazer, ajuda. sempre ajuda. E você conseguiu fazer uma estreia? A estreia foi lá no MIS, em São Paulo? Como é que foi Então, essa estreia? teve uma grande estreia no MIS que, infelizmente, eu não pude ir, porque eu tive uma questão de família, de saúde de família, tensa, eu nem estava em São Paulo. Mas a gente teve uma estreia que foi muito gostosa no Kinofórum, né, que é o Festival de Curtas de São Paulo. É Ah, um sim, festival que que me bom. formou também como curta-metragista, né, aqui. Uhum. E a gente falou, pô, não, é uma estreia que foi gostoso porque vendo o Cine Sesc, que é a sala também, uma das salas que me formaram como cineasta, enfim, e, e a gente falou, não, vamos nessa, foi muito gostoso porque a equipe inteira foi, não foi em todas as sessões, né, nas mesmas sessões, mas foi gostoso que a gente pôde brindar, entendeu? O fim de um trabalho que foi feito de forma coletiva, que foi trabalhoso para todo mundo. É. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Assim. E como é que foi acompanhar a reação do público, né? Você chegou até nesse espaço que você conhece tanto, meio que arrepiou, meio que emocionou. Como é que foi Eu isso? fiquei surpreso, eu confesso, assim, porque eu lembro que o processo como um todo, a princípio tinha sido uma excelente experiência, mas eu sinto que em alguns momentos, sinceramente, eu até menosprezava um pouco, assim, porque eu estava acostumado sempre com um processo meu ali, Diamante Bailarina, Navalha do Avô, Pequena Herói Não Sabe Voar, Vermelha dos Bandidos, enfim. Realizei outros curtas que eram sempre esse processo que começa de uma forma individual e depois se espalha para o coletivo da equipe, né? E aí eu lembro que um grande amigo meu, uma pessoa que eu confio muito, eu falei, cara, você estava na seleção de seleção do, né? Tava na seleção dos curtas ali no Kinofórum. Se ele selecionou o Nervo, ele falou, cara, esse filme foi um dos filmes mais falados ali da nossa reunião, porque discutia uma coisa do momento atual, tinha alguns aspectos que dava para ver, mão de direção, enfim, de uma forma geral, né, de equipe. E quando você me fala que o filme foi feito praticamente sem nenhum recurso, o recurso era o MIS, né, a estrutura do MIS, que para a gente foi ótima, mas que também tinha limitações.
por conta de quantidade, né? Às vezes a gente quer uma luz específica, pô, não tem esse refletor específico, e por aí vai. Ele falou, caralho, vocês fizeram um puta trabalho, assim, e muita gente ali na seleção falou. E aí eu lembro que também, depois da estreia, né, da abertura do festival, a Anne, Anne Friesman, que é uma das cabeças ali do festival, veio falar comigo e falou, cara, eu adorei o filme que vocês fizeram, e ele é um filme que traz uma certa esperança, né, para as mulheres no extremo. Que é, cara, se esse cara vai ficar me maltratando, a gente vai enfiar a faca nele, ele vai virar coxinha, vai virar bolinho. É verdade. Já podia resolver muitos problemas, né? Se o mundo fosse mais medieval, talvez essa fosse talvez a saída. diminuiria o feminicídio. A gente teria umas resoluções talvez mais catárticas, né? Enfim. Mas lógico, o filme apresenta uma questão que é muito urgente, muito triste, né? E muito cara para a nossa sociedade de uma forma geral, mas que a gente quis trazer uma coisa do gênero, e é um gênero que eu adoro, né? Essa coisa do horror e tal, do gore um pouco. O filme tem um aspecto um pouco gore, né? Sim. Mas e que eu traz nunca também tinha... essa mensagem. E que eu nunca tinha ido para me arriscado nisso. Então, até tinha conversado com a Thaís, minha companheira, ela falou, meu, você se realizou, você fez um filme de horror. Filme Faça gore, mais, por favor. Não, sempre me Faça mais filmes de terror. Querido, muito obrigado. Eu agradeço Obrigadão, muito, Cris. mais uma vez, né, a sua presença, é uma honra gigante. Você está sempre aqui conosco, tá com esse filme fantástico aí para o nosso público poder assistir. Muito obrigado mesmo, viu? Cara, né, eu assim, palavras finais, eu tenho muito orgulho tanto do Digo, quanto o Digo tá aqui, ó. Tá ali, ó, o nosso troféuzinho, lindinho. Tô vendo aí no cantinho. Tá ali, Que troféuzinho maravilha, obrigado. de É um direção. outro festival que a gente faz também com muito carinho. Eu tenho muito orgulho, assim, a gente já trocou mensagens, fiz a live, né, na outra semana. E, cara, sempre agradeço, acho que você é um guerreiro do audiovisual, né, de Obrigado. extremos, você fala do horror e fala da diversidade, então não perca isso. Dê voz a todos nós, agradeço muito esse poder que você dá, né, que é dar voz a gente. Não deixe de realizar também, porque você é uma pessoa muito talentosa, então, cara, obrigado, nem tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado, viu? Eu também não tenho palavras. Fico muito feliz, né, e tentar mudar um pouco esse Texas aqui no Brasil, que é Goiás, né? Tentar trazer essas novidades. E isso só acontece por causa de filmes como o de vocês, que realmente mudam a vida das pessoas, porque trazer isso para cá é contribuir para a sociedade, para uma sociedade melhor, que pode entender que existe uma diversidade, que existem outros gêneros, né? No caso aqui de Goiás, que existe, não é só sertanejo, né? Então, isso revoluciona e faz com que as pessoas produzam mais, e ter esses presentes que vocês dão para nós, realmente é o melhor de tudo, é o que vale todo o esforço. Muito obrigado. Eu queria que o Dino também fizesse agora as considerações finais, e falasse para o pessoal assistir o filme e votar. Considerações finais a respeito do filme? Ou... Sim, isso, pedindo para o pessoal votar no filme e seguir as redes sociais. E o que você quiser falar. Claro, com certeza. Eu mesmo estou acompanhando o festival, aos poucos estou assistindo aos demais curtas. O Nervo já tinha tido a possibilidade de assistir em outro festival, ele também passou no Cine Horror. E eu espero que todo mundo, não digo que vote no meu curta, eu acho que tem outros melhores, mas espero que assistam e eu espero que traga alguma sensação, né, alguma reflexão para as pessoas. Exato, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui também. O Cine Horror maravilhoso, o Coxinha já está passando no Cine Horror também. E é isso também, contribui isso para Salvador, para Bahia. E aí, acho que nós estamos aqui para fazer algo especial e, para mim, como eu disse, vale todo o esforço, vale todo o trabalho quando se tem pessoas como vocês aqui para a gente poder conversar nessa noite, poder trocar essa experiência, dividir com o público. Então, assim, muito obrigado mesmo, e que tenham muitos projetos no futuro e que as coisas fiquem bem para todos nós. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês.
Valeu, Cris. Um beijo imenso. Obrigado, cara. Muito Valeu. Um abraço. Obrigado a Obrigado todo mesmo. mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Siga aí o Morcego Vermelho Fest. Esse projeto teve o apoio do Fundo Institucional do Fundo de Arte e Cultura de 2018. Espero que a gente consiga novos editais no futuro. Quero agradecer, no caso, a Marissa Stephanie, que está na produção aqui dos bate-papos, a Giselma Dias, que está como intérprete, a Maria e o Vinícius. Tá, gente? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Valeu, Toledo. pessoal das Libras também. Aí, Valeu. obrigado, gente. Obrigado Obrigado. mesmo, porque é super Verdade. importante esse trabalho, Obrigado. gente. Obrigado. Boa noite.